responsáveis pelo culto aqui de Êxodo. O tema da nossa exposição é a continuação do que a gente fez na nossa última, que foi sobre José. Então, o tema da nossa exposição, do nosso culto, é Êxodo, uma história de redenção. Então, nós vamos passar por esse culto, é um panorama da história de Êxodo. A gente vai ver algumas imagens ali que mostram desde o nascimento de Moisés até a saída do povo, ali para comemorar a Páscoa, para fazer essa adoração ao Senhor. Nós estamos na nossa semana de educação religiosa, começou na semana passada, às 8 horas da manhã, e se encerra hoje às 18 em Trilha. O nosso tema é esse, uma história de redenção. Vamos lá? Jana, vai você. Você fica lá pra fora. Rapidinho. Deixa a Jana trocar. Vem mais pra trás, Matheus. Nessa primeira imagem, aqui, ali no finalzinho de Gênesis, é onde o povo hebreu chega no Egito, através de Jacó e a sua família. Eles ficam ali na cidade de Gósen, cultivando a terra, pastoreando ovelhas. Então, nesse período, os egípcios e o povo hebreu viviam em extrema harmonia. Nessa imagem, nós conseguimos observar Jacó abençoando ali um dos últimos faraós ali no Egito. Então, o povo vive em extrema harmonia no Egito. Em Gênesis, capítulo 50, José fala: quando Deus vier a vosso favor, levarei os meus ossos daqui. Então José fala para os seus familiares quando ele morrer, para levar os ossos dele do Egito até Canaã. Então José morre, e de Gênesis, no final de Gênesis até o começo de Êxodo, passa aproximadamente 300 a 400 anos. Um novo faraó é colocado no poder. Porém, esse faraó já não se lembra mais das histórias de José, já não sabe quem é José, já não conhece as histórias da sua família. Então, o faraó ele começa a ficar muito preocupado. Por quê? O faraó ele começa a ficar muito preocupado, porque o povo hebreu começa a crescer numa proporção muito grande. Então ele fica pensando: olha, se esse povo se reunir com os nossos inimigos, eles vão tomar nossa terra que a gente vive no Egito. Então vamos colocar trabalhos pesados para eles. Vamos colocar que eles trabalhem mais do que eles já trabalham. Então, uma observação era que para a construção de lugares, o tijolo era muito importante. Então, a palha que fazia o tijolo era fornecida por esses egípcios. Porém, o faraó falou: olha, já que a gente tem que colocar eles para trabalhar mais, não vamos fornecer essa palha. Então, a obra que era para terminar durante um dia, terminava durante 3 dias. Então, eles sofriam mais, apanhavam mais. E durante esse período, o faraó ele cria uma lei em que todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Então ele dá essa ordem para se fripular 2 parteiras para fazerem isso. Porém, quando elas chegam diante da situação, elas veem que aquilo não agradava ao Senhor. Então elas temem a Deus. Elas falam: a gente não pode fazer isso. Aí elas inventaram a desculpa para Faraó que o ventre das hebreias era muito rápido. Então quando elas chegavam, elas já tinham um filho. Não dava para fazer isso com as crianças. Então o Faraó tem uma decisão: olha, não só os meninos irão morrer, mas agora todas as crianças. Então vamos pegar todas essas crianças e jogar no Rio Nilo. Então é nesse período da história que Faraó decreta essa lei de infanticídio, de matar as crianças, que Deus manda um libertador. Mesmo o povo passando por dificuldade, sendo escravizado, é nesse período da história que Deus manda um libertador. É que nasce Moisés. Então, Moisés nasce ali, essa imagem aqui é Joquebede, Moisés e Miriam. Durante os 3 primeiros meses de vida, Joquebede cuida de Moisés. Porém, Moisés estava crescendo e não tinha mais como ela esconder Moisés. Então ela pega, coloca Moisés dentro de um cestinho, às margens do rio Nilo, onde o faraó pediu para jogar as crianças.
e ela deixa ali. Então Moisés, as margens do rio Nilo é colocado e ele vai descendo. Aqui Moisés nem está dentro daqui, já tiraram Moisés daqui. Ó. Aí Moisés desceu, chega para cá agora. Vai pra cá. Vem cá, pra cá, pra todo mundo ver. Aí, Gislaine. Vem pra cá, pessoal. Então, Moisés é colocado nesse cestinho às margens do rio Nilo e a princesa, a filha de Faraó, o cara que criou a lei, que encontra Moisés. E a palavra de Deus vai falar que Moisés ele era muito formoso, era uma criança muito bonita. Então ela fica encantada com Moisés e fica com Moisés. Então vou ficar com essa criança. E Miriam está pertinho ali acompanhando toda a situação. E ela fala, olha princesa, eu conheço alguém que pode amamentar esse neném. Eu conheço alguém. E por ironia do destino, a própria mãe, Joquebede, que vai amamentar Moisés. Então, ela fica cuidando de Moisés aproximadamente dos 5 até os 10 anos de idade, não tem um período certo, que era o tempo de amamentação de uma mãe. Então, ela está amamentando a de Moisés, ensinando ele todos os princípios dos hebreus. Porém, quando chega no período determinado, Moisés tem que voltar. Então ele volta para o palácio do Egito, aprende ali que o Egito era o berço da nossa cultura, então é onde ele aprende, estuda nas melhores escolas e Moisés cresce. Quando ele está com 40 anos, ele está passeando pelas terras do Egito, ele vê um egípcio batendo em um hebreu, e ele fica ali fica muito inconformado, então ele acaba de um ato tentando defender o povo hebreu, matando esse egípcio. Então acontece essa situação, com 40 anos Moisés faz isso, ele foge para o deserto de Midian. Então Moisés, quando ele foge para o deserto de Midian, ele fica ali durante 40 anos cuidando de ovelhas, ali ele forma a sua família. Quando Moisés tem 80 anos, 40 anos que ele mata esse egípcio, depois mais 40 no deserto, com 80 anos, Yahvé, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aparece para Moisés no Monte Horebe, ali onde ele tem um encontro através da sarça, uma sarça ardente que pegava fogo, porém o fogo não consumia a sarça. É onde Deus fala para Moisés, Moisés, olha, eu preciso que você volte ao Egito para libertar o meu povo das mãos de Faraó.